Eu entrei na Adagieto em setembro do ano passado e a Adagieto não era uma agência nova e eu entrei como CEO com vista a comprar a agência em janeiro. Voltando atrás, a agência não era uma agência nova, era uma agência que tinha na altura 11 anos, portanto foi criada em 2008, tinha feito um percurso ótimo nesses 11 anos, tinha marcas ótimas, clientes bons, não é? Com marcas e clientes ótimos e uma equipa muito estável e muito dedicada também. E um posicionamento claro, um posicionamento muito dentro da comunicação, mais para o lado institucional, muito o valor de serviço a cliente, excelência, serviço a cliente, menos marcas, uma equipa muito dedicada a esse cliente especificamente. E eu de alguma maneira sentia que as exigências do mercado tinham mudado de alguma maneira e se calhar precisavam de um posicionamento diferente para que o crescimento pudesse ser maior. E portanto, na minha cabeça havia uma necessidade de mudar algumas coisas. Eu não o queria fazer sem que a equipa participasse, porque de facto eu cheguei de novo, ok, hierarquicamente sou o CEO, mas a verdade é que havia uma equipa que já trabalhava aqui há muito tempo. E portanto, a minha necessidade foi procurar uma organização que me ajudasse a juntar a equipa e de forma colaborativa perceber o que é que mudança era essa que precisava de acontecer e se estávamos prontos para a fazer. E portanto, para mim a Way Beyond foi a minha solução imediata, porque eu sabia que a forma como vocês fazem o approach aos vossos clientes e a forma como os envolvem nesses processos, esse posicionamento também é um bocado aquele posicionamento que nós procuramos e, portanto, tem essa componente humanizadora que é essencial. Os dias, eu acho que foi uma surpresa muito agradável para muita gente, porque normalmente quando nós vamos para um processo de formação ou um processo de interiorização e de pensar um bocadinho sobre nós próprios, a tendência é isto vai ser psicologia, isto vai ser divã ou isto vai ser uma ação de team building, daquelas de sacos de batatas todos a correr para o mesmo lado para ver quem é que ganha, estás a ver? E não foi nada disso. E portanto acho que foi uma surpresa positiva para a equipa toda, porque nós chegámos lá e de repente tínhamos uma mesa cheia de legos que nós olhávamos para que isto vai servir. Acho que o processo foi feito de maneira muitíssimo inteligente, porque o primeiro processo, se bem te lembras, foi vamos pensar sobre nós, enquanto indivíduos, porque nós não podemos pensar como nós, enquanto coletivo, se não pensarmos antes qual é a nossa contribuição e quem é que nós somos, na realidade. E, portanto, de repente pediram um conjunto de 20 pessoas na altura, que trabalha junto, mas que não vive junto, não é? Portanto, que sabe discernir muito bem a parte profissional do pessoal, para partilhar quem é que nós somos e como é que nós nos vemos e depois como é que os outros nos veem. É um processo difícil e acho que, quando eu digo é muitíssimo inteligente, é a melhor maneira de começar, porque nós despimos-nos um bocadinho daquelas coisas que todos nós temos e as carapaças que nós temos e de repente abraçamos um projeto de maneira muito mais natural. E portanto acho que essa primeira fase foi muito boa. E depois, a forma como passou para a fase do ok, então quem é que nós somos enquanto membro desta equipa, como é que nós definimos esta equipa e como é que nós definimos esta agência, foi fluindo de maneira muito natural, não houve altos e baixos, acho que foi muito intenso, para algumas pessoas se calhar foi demasiado intenso, porque nunca tinham passado por uma experiência assim, mas a verdade é que o output, ou seja, ao fim daqueles 2 dias, houve um deliverable concreto, que é... E aliás, há uma coisa muito importante, que é foi um processo colaborativo entre nós e a Way Beyond, propriamente dita, porque acho que vocês nos perceberam muito desde o princípio, aquelas conversas que tivemos antes de briefing, etc., foram muito boas, e vocês conseguiram provocar-nos da maneira certa, com as perguntas certas. Vocês perceberam mais ou menos o objetivo desta gente é perceber para onde é que vão e nós vamos ajudá-los nesse caminho. E mesmo não sendo pessoas de comunicação, de marketing, do que seja, enfim, orientaram-nos mesmo
especificamente, eu acho que o que eu sinto do output foi que foi feito especificamente para nós, ou seja, não é um one size fits all, foi uma coisa feita para nós. No último dia, na Way Beyond, houve finalmente um diagnóstico, não é? E o diagnóstico foi: esta agência tem que ser uma agência mais transparente, tem que ser uma agência mais flexível, tem que ser mais moderna e tem que estar preparada para os desafios que os nossos clientes nos vão colocando de forma mais arrojada. O que é, por si, completamente diferente do posicionamento que a Adagiet tinha. E não vou dizer que um é mau, o outro é bom. A Adagiet fez um percurso fantástico durante 11 anos, se calhar esta altura era a melhor altura para o fazer. E pronto, e saímos de lá na altura, tipo, ok, isto é o que... Aliás, eu saí de lá na altura, ok, o diagnóstico está feito, foi uma decisão colaborativa, ótimo, mas então e agora? Tipo, sai da porta da Way Beyond, assim, de repente acho que estou a andar assim um bocado em cima de terreno estranho. Até que vocês vieram ter connosco uma tarde e tivemos uma tarde outra vez muito útil, de onde saiu, ok, vocês querem ser assim, agora façam qualquer coisinha, mas para fazer qualquer coisinha nós, Way Beyond, vamos ajudar-vos e vamos dividir aqui em 4 grandes perguntas que vocês vão ter que trabalhar. Porque isto também não é só vocês, não é só nós a contarmos com vocês também têm que nos pôr aqui, nós também temos que apresentar coisas. E então houve 4 perguntas, 2 internas, 2 externas, muito a ver como é que nós aceitamos internamente a diversidade das pessoas, como é que nós comunicamos internamente, apesar de sermos uma agência pequena, temos que ter uma comunicação interna muito eficiente, como é que externamente, como é que nós nos preparamos para um mercado em constante mutação, como é que nós nos posicionamos, apresentamos estratégias, planos, credenciais que de facto vão de encontro ao que as pessoas querem ver. E parecem perguntas assim meias fluffy, mas de facto foi muito concreto. E nós dividimos em 4 equipas, cada equipa ficou com uma dessas perguntas e trabalhou em planos concretos para essas perguntas. Fizemos um trabalho colaborativo primeiro e depois cada equipa foi trabalhar sozinha e apresentou-me um plano. O mais disruptivo disto tudo é que, e fazendo a história longa curta, é que outra vez, como eu dizia, de fevereiro a novembro, houve uma transformação enorme, feita de uma maneira muito pensada, muito estratégica, com um parceiro que de facto esteve connosco a cada passo, que foi a Way Beyond, e que permitiu à agência ter feito mudanças que às vezes parecem que não são muito grandes, mas são mesmo muito grandes. A coisa de que mais me orgulho foi, em outubro, eu fiz uma reunião interna para fazermos um apanhado do que nós chamamos o projeto TUFO. O TUFO era uma peça do puzzle que ficou para sempre, o TUFO, e falamos sempre do TUFO, e olhar para o TUFO e ver que tudo aquilo, as decisões que nós tomámos em fevereiro e que fomos maturando e implementando, foram todas tomadas até outubro. E para mim o que isso reflete, e eu digo isto sempre às vezes até parece um bocadinho cheesy, é que é um orgulho enorme numa equipa que já cá estava há muitos anos e que não só se disponibilizou, como aceitou, como colaborou, como saltou com os 2 pés para uma mudança, e nós todos sabemos que uma mudança de uma organização é uma coisa às vezes muito pesada e muito dura e muito intensa. E hoje, um ano depois, nós somos as mesmas pessoas, a mesma dedicação, mas com um posicionamento completamente diferente. E mais do que ser um posicionamento diferente, não é um posicionamento que foi imposto, foi trabalhado em conjunto. A equipa e com a Way Beyond, que eu acho que connosco fez um trabalho excepcional, mesmo.